Olá pessoal, olha, vamos hoje para mais um Flávio Prado Entre Amigos. Hoje eu vou apresentar para vocês, contar com ele a história de uma vida de um grande repórter. Repórter não é uma coisa fácil, aliás é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Um grande repórter, ter boas sacadas. E ele é o rei das boas sacadas, né? Estou falando do Luiz Carlos Quartarolo, querido amigo, trabalhamos juntos por muitos anos na Jovem Pan e fora isso, sempre tivemos uma amizade fora do ar, muito bonita, muito legal, e um pouco disso a gente vai poder mostrar para vocês. Eu estou fazendo uma abertura da abertura, porque eu quero aqui agradecer aos nossos dois novos parceiros, patrocinadores, aqueles que fazem as coisas fluírem e funcionarem. Eu estou saudando a Atlântica Máquinas, que fabrica máquinas de blocos e pavimentos que muda a sua vida. Você quer começar um novo negócio? Você aciona a Atlântica Máquinas, eles vão te preparar, te deixar uma máquina do jeitinho que você precisa para você fazer o seu negócio e ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua independência. Procure a Atlântica Máquinas, eu garanto, qualidade, tradição é maravilhosa. E um outro querido parceiro que se une a nós, que é o Prêmio Auto Shop. O Prêmio Auto Shop ele tem lá em São Bernardo e também aqui no Ipiranga. E você encontra tudo para o seu carro. Você vai comprar o seu carro, você vai fazer o seguro, você vai ter financiamento, tudo que você precisar para o seu carro, você vai encontrar num lugar só. Maravilhoso, 2 lugares espetaculares. São 27 lojas, mais de 1000 carros. Olha, você entrou no Prêmio Auto Shop e você sai com um carro novo. Então, esses 2 novos parceiros estão conosco, a gente tem muito orgulho disso. E os outros que já estão com a gente há bastante tempo. Aliás, estamos muito felizes com tanta gente nos vendo, tanta gente chegando para se unir a nós. E você também inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, faça com que a gente ganhe relevância para que a gente possa seguir com esse trabalho. Então essa pré-abertura foi exatamente para saudar esses 2 novos patrocinadores que estão conosco. E agora sim, a gente vai fazer a nossa abertura normal e ouvir Luiz Carlos Quartarolo. Tá legal? Inscreva-se no canal, hein? Oi pessoal, vamos para mais um Flávio Prado Entre Amigos. E hoje realmente eu vou receber um amigão, né, de muito tempo. Trabalhamos juntos na Rádio Jovem Pan por mais de 20 anos. E estamos sempre em contato, inclusive um relacionamento familiar. Um grande repórter com muitas histórias no momento em que a reportagem é outra, né? Diferente do que foi na época dele, na época que eu era repórter. E é exatamente em cima disso que a gente vai conversar. Estou falando do Luiz Carlos Quartarolo, que tem uma grande história, né, no jornalismo, e nós vamos conversar sobre o momento atual da profissão. Você que gosta de jornalismo, você que gosta de histórias do futebol, acompanhe que você vai gostar bastante. Antes da gente começar, eu queria fazer agradecimento aos nossos queridos patrocinadores, a CrossFox Elétrica, onde você tem uma empresa com alta preocupação com a sustentabilidade, com os recursos naturais, cada vez mais preocupado com um país melhor. Telefil, que é um cabo espetacular, com todas as qualificações. Enfim, a CrossFox Elétrica é uma empresa que me dá muito orgulho de falar dela. Um abraço ao nosso Paulo Henrique Durce, ao Alisson Gris e todo o pessoal da CrossFox. A LuxColor. LuxColor tem a tinta da pintura inteligente e, dentre tantas coisas inteligentes, ela não tem cheiro. Tem um cheirinho suave, gostoso. Então, mesmo durante a pintura, você pode ficar em casa. E outra coisa, né? Tá vendo esse QR Code que está aí do lado? Você entrar ali, você vai poder simular a pintura da sua casa. Você vai ter uma série de situações bem legais. O grupo Roll Center crescendo demais a cada dia, com mais produtos sendo oferecidos para você. Entra aqui no QR Code também, você vai conhecer um pouco mais do grupo Roll Center, do nosso querido Wesley Boca, todo o pessoal dessa empresa maravilhosa que está crescendo demais. Baltec. A Baltec, ela começou como empresa de impermeabilizantes e hoje é uma referência em todo tipo de material para construção, tudo que você quiser para sua construção, soluções para sua obra, você encontra na Baltec. Nesse QR Code você vai conhecer o Gabigol da construção, que vai contar histórias maravilhosas para você e dar soluções para todos os seus problemas. Grupo Guimarães Aranha, para quem quer assessoria contábil e também assessoria empresarial, o Anderson e todo o pessoal da Guimarães Aranha propicia para você
uma situação que vai evitar problemas. E é muito importante você não ter problemas contábeis, deixar tudo em dia na sua vida, da sua empresa, para que as coisas andem como devem andar. A Alibec tem uma qualidade. Castanha de caju é a melhor do Brasil e o nosso Anacleto Gonçalves desafia qualquer um a conseguir alguma coisa melhor, mas é impossível. Uma qualidade extraordinária da nossa Alibec, salgadinhos, mix, o tomate pelado, que é maravilhoso, com uma qualidade extraordinária. Opção pela qualidade é a marca da Alibec. E a nossa Debreccia churrascaria, o melhor churrasco gaúcho de São Paulo, cortes especiais maravilhosos em 4 unidades. Hoje nós estamos aqui na Faria Lima, mas tem também ali no Paraíso, tem em Santo André, tem em Guarulhos. É espetacular a qualidade da Debreccia, nosso faixa e todos os amigos da Debreccia. Antes de eu chamar a nossa matéria, o nosso contato, pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, avise os seus amigos, compartilhe, acione o sininho, ajuda a gente a crescer cada vez mais. A gente está indo muito bem, está tudo muito legal, mas é importante que você continue nos ajudando, tá? Então dê essa força para a gente e vamos acompanhar mais uma entrevista especial no nosso Flávio Prado Entre Amigos. Vamos lá. Olá, pessoal, mais um Flávio Prado Entre Amigos. Hoje já chega a ser até uma covardia, né? Porque, claro, você tem alguns amigos, você tem alguns caras mais próximos, outros um pouquinho mais, outros conhecidos e tal. Todos são amigos, mas tem alguns que chega a ser covardia. Hoje eu vou entrevistar um cara que muitas vezes a gente chamou de irmão, tal, a maneira como a gente pensa a vida, as nossas ideias são muito próximas e durante muitos anos, pelo menos uns 10 anos, a gente almoçava todo dia junto. Mais do que com as nossas famílias, etc. E é muito legal receber o que eu reputo um dos maiores repórteres da história do rádio brasileiro, Luiz Carlos Quartarolo, o Lula. E aí, Lulinha, tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado a você pelo convite. Acompanho você há muito tempo. 90% do que você fala e pensa é o que eu penso também. Mas a gente tem que ter 10% para discutir, né? Claro. Faz parte. Não tem conversa. E a gente está revivendo os grandes momentos que a gente, né, já teve. Hoje vamos fazer um programa de alto nível e vamos almoçar na sequência. Quer dizer, vamos convidar o pessoal que almoçava com a gente para matar a saudade. E a gente convida você para participar, né? E o Flávio Prado é tão meu amigo, que ele me deixou sentar nessa cadeira, porque esse, a exemplo do Julio Iglesias, é o meu melhor lado, entendeu? Então, esse lado aqui é feio, então vamos nesse aqui que é mais bonitinho, e mesmo assim é feio, né, Flávio? Lula, como é que começou tudo? Você tem, na sua família, tinha algum repórter, alguém ligado à rádio, TV, como é que você começou essa história na sua vida? Você sabe que no nosso meio tem muito mentiroso, né? Às vezes baseado em fato real, mas o cara fala assim, eu narrava na latinha de massa de tomate, aquela elefante, né? Eu nunca pensei em trabalhar com isso, né? Mas o meu irmão, o Antônio José Quartarolo, que foi inclusive plantão da Bandeirantes, e de outras grandes rádios aqui em São Paulo, ele começou como disc jockey lá em Piracicaba, na rádio A Voz Agrícola do Brasil, que depois virou A Voz de Piracicaba e hoje é Alvorada. Uma grande rádio. Rádio. Era o negócio dele, ele gostava. Ele adorava, ficava impostando a voz, imitando Oliveira Neto, aqueles grandes narradores, o Franco Neto, o Antônio Freitas, que na verdade esses caras são mentirosos também, porque a voz não é dele, a voz é de Deus. Verdade, tem uns caras que... Deus quando vem pra cá, por isso que eles ficam roucos, porque Deus fala assim, me devolve a voz que eu vou conversar aí. Aí quando vai embora pro céu, devolve a voz dos caras. Brincadeira à parte, mas é uma voz divina, né? E o Tony ele tem realmente uma grande voz e muita dicção. E daí aliás, está fazendo hoje, 20 de fevereiro, posso dar a data, né? Se o programa ficar à disposição de vocês, hoje estou fazendo aniversário de início de profissão. Que legal. No dia 20 de fevereiro de 1972, eu e Rogério Aquiles subimos a escadaria de uma casa, que eu não lembro mais o número, da rua Moraes Barros, em Piracicaba. Ele com um gravador desse tamanho, que ele era o narrador que narrava em casa, né?
e que queria ser narrador e virou um grande narrador, hoje está de volta a Piracicaba. E eu subi porque eu fui convidado pelo meu irmão para ser o redator do programa chamado Panorama Esportivo, né? Que precisava de um redator. Que na verdade não era bem um redator, Flávio. Eu era um datilógrafo, porque meu pai tinha a mania de dizer o seguinte: você tem que ter duas profissões do mundo, para não ficar perdido. E eu estava estudando, ainda eu queria ser engenheiro agrônomo, né? Piracicaba tem tudo a ver, né? Meu sonho era ser um engenheiro da Exalc, né? Aquela excelência que é a Exalc, depois mudei de campo, fui para o campo de futebol. Mas eu estava lá na escola do professor Maia, que a gente chamava, que tinha um monte de máquinas a Remington, né? Aquelas bem, para a gente aprender a escrever. Tanto é que hoje eu uso todos os dedos, justamente porque aprendi a datilografia. E precisava de um cara para datilografar, não era para... Eu tinha 14 para 15 anos de idade, ou seja, não sabia nem o que estava fazendo lá. E daí eu fui, mas na verdade eu copiava a Gazeta Esportiva e o Jornal da Tarde. E ele ouvia muito a Jovem Pan e copiava, gravava no gravador dele, cassete, e levava para eu copiar o que os caras falavam. Então eu ouvia Cândido Garcia, já ouvia Fausto Silva, Juarez Soares, e jamais na minha vida imaginava que um dia eu ia trabalhar, inclusive com alguma daquelas pessoas me encontrando em outras situações, ou trabalhar na Jovem Pan. E daí eu fui pegando gosto, né? De repente, em 74 para 75, mesmo sem nenhuma voz, já não tem uma grande voz hoje, imagine quando, né, formação, a puberdade toda, ele me botou para fazer uns jogos. E o meu primeiro jogo foi Marília 15 de Piracicaba, 0-0. Ele gostou, foi ficando, e daí fui aprendendo com os... Porque a nossa geração é uma geração de aprendizes, né? A gente aceitava quando os mais velhos passavam coisas para a gente, né? A gente se ombreava no trabalho e aprendia muito com eles. Então eu devo a muita gente, ao Júlio Galvão, Oswaldo Onofre, pessoas que não estão mais aí, ao Márcio Terra, que faleceu há pouco tempo, Roberto Cabrini começou lá pouco tempo depois na mesma rádio. Ou seja, essa foi a minha escola, até chegar aqui. Antes de você fazer esse trabalho de datilógrafo, você fazia alguma coisa? Você trabalhava? Eu trabalhava com o meu pai na feira. Teu pai era feirante? Meu pai era feirante. Meu pai era comerciante lá, tinha banco e mercado, feira. E ajudava meu pai e estudava. Ele vendia o quê? Ia secos e molhados. Você, mesma coisa. Ó, eu também. E era da época daquele saco marrom, né? Uhum. Que você pegava com a concha para pesar, aquela balança fidizola, né, grande, carregar e descarregar caminhão, saco de batata. Era assim que funcionava. E quando comecei a trabalhar em rádio, eu trabalhava, teve uma época que eu ajudava meu pai na feira, ia para a rádio e à noite eu ia para o jornal. Sem ter uma formação maravilhosa, eu virei editor de esportes do Jornal de Piracicaba, no lugar do lendário Ludovico Silva, que é aquele cara do interior que mandava no jornal. E quando ele saiu, ele falou assim: não, bota ele que ele sabe o que está fazendo. E é uma época que Piracicaba tinha muito esporte amador, né? Não só 15 de Piracicaba. Basquete era muito forte. Basquete forte. A Paula, na época, foi para lá. A Hortência jogava em Sorocaba e ela em Piracicaba, né? E era até uma coisa inteligente para as duas não jogarem no mesmo time, senão ninguém ia ganhar. E não ia ter jogo, né? E a Unimep montou um grande time e a gente tinha 4 páginas de esportes no jornalzinho daquele, né? E eu era chato, eu queria dar as notícias, tipo assim, segurem as máquinas, que não é teleotipo, era linotipo, sabe? Tanto é que o Jornal de Piracicaba, pelo que eu sei, pelo que eu vivi, foi, acho que um dos 2 jornais da América do Sul que deu a morte do Papa João Paulo I, que morreu logo após assumir, um mês depois. Porque a Dona Maria, vou chamar a Dona Maria, desculpa, eu devia saber o nome completo, porque ela foi a grande repórter. Porque fechava o jornal 1h, 1h, 1h30. E daí todo mundo, aqueles jornalistas mais antigos, né, era um negócio romântico, né? E a gente, moleque, ia junto, muitas vezes. Atravessava a rua e ia num bar, conversar, comer um sanduíche, discutir o que foi o dia, né? Aquelas coisas, aquele cigarrão, que o Geraldo Nunes era o grande editor. E era naquele... do Pernil, né? Isso, Pernil, ali, perto do Estadão. Do Estadão, exatamente. E nisso vem a Dona Maria correndo e fala assim: olha, o Telex não para de funcionar lá, tá saindo um monte de papel. Que quando acabava o jornal, o que o cara fazia? Desligava o Telex, para não gastar energia durante a noite, claro, né? Aí o Geraldo Nunes:
Alguém de novo esqueceu. Quem era para ter desligado? Começou a dar bronca. Falou, seu Gerardo, tá falando lá que o Papa morreu. Ele falou assim, não, esse aí foi há um mês. Mas, tem uma tar lá de Ansa, que era, né? Tá informando que o Papa morreu. Assim, gente, vamos lá. Melhor, né? Foi todo mundo lá, daí aquele grito, né? Parem as máquinas! Tirou tudo e deu só a notícia do país. Realmente estava... olha, era um quartinho, que era o Telex, né? Tava coalhado. Vinha uma informação. Morre Albino Luciani, Papa João Paulo I. Depois veio João Paulo II. Então tinha morrido Paulo VI há um mês e pouco. Ele assumiu e morreu. Como é que morreu o Papa? Morreu outro. Morreu outro, o Papa tinha morrido. Então você vê, são histórias do jornalismo, né? Você fez faculdade? Não, eu sou um cara que não tem formação acadêmica nenhuma. Você fez até o colegial? Eu fiz o colegial, fiz até mais um pouquinho, vamos dizer assim, mas eu sou mais um autodidata. Aliás, sou autodidata. Ô Lula, como é que as pessoas aprendem a fazer perguntas? Que você é como eu falei e repito, você é um dos caras mais incisivos e inteligentes na colocação de perguntas. E você diz assim, eu não fiz faculdade, eu sou um autodidata. Isso é a vida que dá. Aí eu só estou colocando para aquela pessoa que está vendo lá em casa, houve um período que a faculdade era obrigatória, hoje não mais. O que fez você ser um autodidata de altíssimo nível, sem ter feito a faculdade, que essa pessoa que está nos vendo pode fazer? Bom, primeiro que eu falo é o seguinte, Flávio, há muitas críticas a esse pessoal atual. Eu acho que muitas críticas são injustas. Eles não tiveram a chance que nós tivemos. Nós tínhamos menos formação, eu e vários outros, mas mais chance. Havia um campo de trabalho muito aberto para que você realizasse. Hoje você tem mais formação e menos chance ou maior competitividade, né? Você tem muito mais gente brigando no mesmo espaço. Então foi uma sorte para a gente. Então eu sou da época que quando comecei a fazer rádio, como eu disse, né? Eu fui redator, daí subi para repórter, a gente viajava, você também viveu isso, tinha que puxar o cabo, tinha que roubar de vez em quando, entre aspas, um telefone público para fazer a linha, para transmitir. Tudo isso a gente foi aprendendo fazendo. E eu sempre fui um cara, e tinha um professor que foi muito importante na minha vida, e o senhor Francisco Silva Caldeira, que foi o dono da Rádio Alvorada da época, que são pessoas que me colocaram num caminho legal. O meu professor de história dizia, olha, sempre tem uma boa história para contar. E faça uma coisa, leia tudo, porque os grandes clássicos contam tudo. E eles são baseados na Bíblia, sem sincretismo religioso. Porque a Bíblia é divina, não sei se é porque Deus escreveu, mas um cara escrever tudo aquilo há tanto tempo, com aquela qualidade, não pode ser qualquer um. Exatamente. Né? E naquela época ainda, né? Porque se você olhar, todos os livros estão dentro de um livro só. Então é um negócio maravilhoso. E dali partiram os grandes clássicos, se você analisar, até hoje. Leia muito, aprenda muito, e quando você não entender, bote um dicionário do lado do livro e aprenda o significado das palavras. Eu era muito bom em tese, em português, quando eu fazia minhas redações, né? E gostava de história, sabe? Matemática terrível, né? Até hoje. Então, isso também me deu muita segurança. Que engenheiro que você ia ser, para você não gostava de matemática. Mas eu gostava da terra. Eu achava que, sabe? Meu pai também foi lavrador. Né? Uhum. Então, eu acho que esse ponto foi importante. E a gente vai desenvolvendo algumas coisas e observando. Eu sempre fui um cara muito observador, né? O que eu mais reclamo, eu ouvi outro dia uma coletiva do Abel Ferreira, aliás, depois do clássico com o Corinthians, que eu fiquei irritado, porque muitos repórteres hoje, até com muita condição, eles querem mostrar para o entrevistado que eles conhecem a matéria. E daí um garoto, não sei quem foi, ele falou tudo o que aconteceu no jogo, né? Porque não era para o Palmeiras ter perdido, porque o Garro jamais vai acertar aquele chute àquela distância. Cara, não é isso. Isso facilita a vida do entrevistado. Você não pode deixar o entrevistado pensar. Não existe pergunta mais incisiva do que o porquê. Porque eu posso chegar aqui e falar assim, nossa, que bonita camisa, né, Flávio? Você fala, tá bom. Essa bonita, meu. Olha, se você quiser, dá uma olhada na descrição para você ter uma dessas também. Linda camisa, linda camisa. Então, agora eu podia perguntar assim, por que você está usando essa camisa? Aí você tem que dar uma resposta direta, incisiva. É claro
que todos nós, a nossa carreira, eu, você, todos nós, de vez em quando fazemos uma pergunta banal para preencher o espaço. Ué, como é que vai ser o jogo? E aí, como é que você tá? É claro, você não vai ficar toda hora sendo incisivo. Mas há alguns momentos que a pergunta que o entrevistado precisa ser, né, é colocada dessa maneira, e o ouvinte também tem que ter essa resposta, porque às vezes o repórter é quase que um ignorante. Ele quer saber, mesmo que ele já saiba. E nós temos essa mania de vender que nós já sabemos. O Zé Pereira, você se lembra do Zé Pereira, né? Se eu estiver falando muito, você me corta, hein? Não. Porque esses caras de rádio falam demais. É você que tem que falar. O Zé Pereira, grande amigo nosso, grande homem do jornalismo, grande repórter. Um dia eu cheguei na rádio... Falando do nosso vice-presidente da Zé Carlos Pereira. Cheguei na Jovem Pan e falei assim, ô Zé, onde fica o centro expandido? Porque todo repórter que entra aqui de manhã, vem ouvindo o Jornal da Manhã, ele fala assim, hoje tem rodízio no centro expandido. Tá legal, onde que é? Sabe, porque a gente sabe, ou mais ou menos acha que sabe. Mas a gente acha que não tem que explicar isso. Sabe, de vez em quando é bom alguém falar, o centro expandido é daqui até aqui, tá? Aqui você pode andar. Então a gente não faz isso. E, sabe, isso vai fazendo sem perceber que você... No futebol a gente acha que todo mundo tem que saber, né? Eu cheguei a propor uma época que tem que botar um cara só para dizer, ó, impedimento foi assim, tá? Que hoje, né? Hoje na internet todo mundo sabe. Acha que sabe. Porque falta esse tipo de coisa, né? Então é bom esclarecer. E o repórter é a primeira... O repórter é a infantaria da notícia. É o que vai para o campo, é o que vai para a batalha primeiro, né? É o que vai enfrentar a baioneta do adversário, ou do inimigo, se quiserem. Então é o cara que tem que realmente cutucar primeiro, né? Então não adianta ficar passando vaselina. Agora, há estilos e estilos. Eu trabalhava com o Vanderlei Nogueira, que é a excelência do repórter, né? Ele faz tudo em comunicação, além de ter uma voz maravilhosa. Eu falava pro Vanderlei Nogueira, o Vanderlei Nogueira rouco ainda tem uma voz melhor que a minha, né? Mas ele é sempre igual, é sempre igual. Mas ele é um cara mais maleável e fazia grandes matérias por causa disso também. Grandes perguntas de uma maneira diferente. Sim, então eu acho que é questão de estilo e você vai buscando, mas eu acho que o principal é você realmente fazer uma pergunta que seja direta e que não, sabe, você não tem que discutir a pergunta, você tem que fazer pergunta. Teve um recente caso do Marcelo Bielsa, quando eles foram eliminados do pré-olímpico, que o repórter começa a dar explicação e ele fala, lá pergunta. Ele odeia da entrevista. Sim, já. Lá pergunta. Claro. Lá pergunta. Ou faz a pergunta ou eu vou embora. É muito em cima disso, né, que você está falando. Ô Lula, ficou mais difícil ser repórter hoje? Ficou mais fácil? Como é que você analisa isso? Se a gente comparar a nossa época, ficou muito mais difícil, era muito mais aberto, né? Você tinha contato com todos, né? Apareceu uma foto outro dia, minha entrevistando o Geninho, campeão paulista. No meio do campo, com fone, entrevistando o Geninho, campeão paulista pelo Corinthians 2003, acho que foi. Por que eu estou citando isso? Porque não tinha coletiva. Cada um fazia a sua matéria. Então, o Osmar Garrafa fala muito isso. Na nossa época, você estava achando que estava abafando. Nossa, eu estou com uma notícia fantástica aqui, mas o Henrique Guilherme, o Oswaldo Pascoal, o Roberto Carmona, o Roberto Silva, o Vanderlei Nogueira, já estavam com outra matéria. Então, e outra coisa que eu não vou dizer que me assusta, que eu acho errado, né? Você não trocava sonoras. Hoje o cara liga e fala assim, você tem uma sonora de fulano de tal para me passar? A gente tinha vergonha de fazer isso, né? Porque, poxa... Parece que você foi mais incompetente. Então, ou você dava o furo de reportagem, que eu acho que o repórter dá alguns furos da vida e toma todos os outros, né? Sim. Mas você fecha bem a matéria. Quantas vezes a gente fechou bem a matéria? Então, esse é o nosso trabalho. Então, agora, acho que está mais difícil. Acho que as editorias teriam que se posicionar mais, porque o repórter está muito jogado. Né? Então, você é obrigado a ouvir alguns treinadores falando assim, você não viu o treino. Não, você não deixa eu ver. A gente viu o treino do lado do gramado, né? Então, era para ser assim? Talvez não, mas era muito aberto. A gente entrava no vestiário e está ficando cada vez mais engraçado, né, isso? Porque quando você fala com mais jovem, que nasceu de 2000 para cá, vamos dizer, que você fazia vestiário dentro do vestiário, o cara tomando banho, você pedia para ele sair, o cara vinha todo ensaboado e botava o fone para te ouvir. Isso quando você não era amigo do cara, ele te empurrava para dentro do chuveiro, né? Te dava banho junto. E na final de campeonato você jogava água na gente. As pessoas acham que isso é mentira, cara.
Não, isso não existe. Mas existia, né? E era uma proximidade que dava muita informação, é claro, mas também acho que ajudava os dois lados. Né? Porque hoje a distância é muito grande, todos os repórteres parecem inimigos. E quando querem se aproximar, são muito próximos demais, são muito íntimos demais, e daí também não vale. Então, ser amigo das pessoas, fantástico. E quantas vezes você criticou algumas pessoas, e eu também, bateu de frente, e essas pessoas não deixaram de ser seus amigos, ficaram chateados por um tempo, mas entenderam, entendeu? Hoje não, hoje você é amigo ou inimigo, e quando é inimigo vira quase amante, é muito íntimo, cara. Então, essa parte está ruim, mas a favor deles. Eu acho que a estrutura está contra a reportagem. Aliás, o mundo globalizado é paradoxal, devia ser mais aberto, mas ele se fecha em si mesmo, né? Então tem, cara, o André Sanches, com todos os erros que ele já cometeu, e muitos acertos que também cometeu, ele falava isso. Vocês querem importar uma coisa que vai tirar você do lado do campo. Vocês não vão entrevistar mais ninguém. É o que está acontecendo. Da nossa área, né? Culpa de quem? Se é que existe uma culpa. Por que nós chegamos a esse estágio? No seu modo de entender, o que aconteceu? Eu acho que falta se posicionar às vezes. E falta também entender que é uma nova forma. Realmente, hoje, eu acho que tem muito mais gente trabalhando, né? Os novos sites, muitas pessoas têm canais, né? E eu não vou criticar quem trabalha. Quem quer trabalhar, trabalha. Há muitos torcedores infiltrados que vão lá para puxar o saco do cara e não vão fazer trabalho nenhum a favor. E a assessoria de imprensa, às vezes, é muito falha. Não é coibir, porque eu acho que todo mundo tem que falar, mas saber o que está acontecendo. Então, quando interessa, alguns assessores, pelo que eu noto, eu não estou lá, e converso com algumas pessoas que vão, eles ficam privilegiando os torcedores para puxarem o saco de tal pessoa ou outra, justamente para abafar qualquer crítica de alguém que venha mais incisivamente. E há um outro lado. Hoje, como só há coletiva, eu acho um desperdício, por exemplo, o Abel Ferreira, desde que chegou, não deu uma entrevista exclusiva para nenhum órgão no Brasil. Só pro Roda Viva. Isso, pro Roda Viva, que não tem nada a ver com esporte. E talvez por isso que ele tenha falado. Sim, é um direito dele. Claro. Aliás, parabéns ao programa Roda Viva, que é excelente. Sem dúvida. Leva personagens maravilhosos lá. Mas ele teria que dar entrevista, cara, sabe? Conversar mais, expor mais o que ele é. Eu me lembro que quando o Luiz Felipe Scolari chegou no Palmeiras, ele era muito contestado. São Paulo, aquela coisa toda. E ele ficou 1h30 uma vez na Jovem Pan, eu, você, o Milton Neves acho que estava, o Vanderlei. E depois dessa entrevista, ele mesmo chegou a falar na época que abriu o campo para ele. Que as pessoas passaram a conhecê-lo mais na intimidade, não na intimidade da casa dele, mas realmente o que ele pensava. Entendeu o que ele pensava. Sim. O Zagallo, quando chegou na Portuguesa, ele era execrado aqui por muita gente. Ele conquistou São Paulo. Foi. Porque ele era uma figura maravilhosa, todo mundo sabe disso, pelo menos a gente que conviveu. Muita gente detestava, não estou nem entrando no mérito se gostava ou não do trabalho dele. Esse Zagallo trabalhou para o Brasil ser campeão do mundo para a ditadura. Era um discurso muito forte aqui em São Paulo. E a vinda dele para a Portuguesa, com todo o respeito, abriu a mente das pessoas em São Paulo. Olha, o cara não é assim, né, gente? É um cara cordato, é um cara que exige, é um cara nacionalista ao extremo, gosta do Brasil, da camisa do Brasil, direito dele, parabéns a ele. Só que ele não é esse comedor de criancinha ou vice-versa que vocês falaram. Então, eu acho que esse tipo... A gente acha que o Abel, eu acho que é competente e prepotente. Aliás, mais prepotente do que competente. Mas ninguém discute a qualidade dele. E ele vive, sabe, sempre se escudando. Domingo mesmo, ele deu uma resposta, vou ver se vou treinar os últimos 5 minutos. Não sei se ele vai ter que treinar, mas o fato é que ele tem tomado muitos gols em cima da hora. É desatenção, é a força mental que se esvaiu, é realmente falha individual, é falha tática. Ele tem que explicar, porque é muito legal chegar, eu sou muito bom, ganhei, eu sou maravilhoso, todas as minhas triangulações funcionaram. Mas não, isso não vou responder. Aí é fácil, né? E ele é um cara inteligente o suficiente, embora ele se ache, né, um grande escritor, eu prefiro o Saramago, né? Mas o livro que ele escreveu, sabe, um cara não é burro, né? Não. Então ele pode se explanar melhor e pode se defender melhor. Então eu acho um desperdício
um cara como esse não dá uma entrevista, não todo dia. Mas para o Flávio Prado, uma entrevista na Rádio Bandeirantes, na Rádio Jovem Pan, para a TV Globo, sabe? Não estou pedindo para mim. O Vanderlei Luxemburgo, quando chegou na seleção, ele falou assim, o Demário Touguignon fica me ligando que é minha entrevista exclusiva. Eu falei assim, por que você não deu? O cara trabalha no Jornal do Brasil, é um dos repórteres mais respeitados, não vai te ferrar, ele vai ser honesto com você. Você tem que dar entrevista para ele, para a Rádio Bandeirantes, para a TV Bandeirantes, para todo mundo, sabe? E para os menores também. O Zagallo, aliás, era fantástico. Nossa, o Zagallo era extraordinário. Sabe? É ocupar espaço e mostrar quem você é. E daí você corre o risco de ser também criticado. Faz parte do jogo. Aliás, como diria Marco Aurélio Cunha, já está no pacote. Eles ganham bem para isso também, né? O Vampeta fala isso muito. Ele fala, eu cheguei onde eu cheguei, claro, porque sabia eu jogava futebol, porque eu aproveitava espaço. Sim. As pessoas me pediam entrevista, eu dava. Aí ele, né? Jogava muito, né? O Lula, pelo seu jeito de ser, um cara incisivo, um cara que pega forte, você teve muito bate-boca, muita discussão no ar, eu até acompanhei algumas. Confesso que dei muita risada também. Participou de algumas também. Muitas. Teve alguma assim que você falou, nossa, essa aí... Meu Deus, foi muito forte, foi muito pesada. Eu não vou te arrepender porque não existe. Você estava trabalhando e não falava... Você não queria prejudicar uma pessoa. Você estava fazendo uma colocação. Mas teve alguma que você falava... Alguma que você gostaria de falar... Nossa, aquela foi assim, assim. Eu podia evitar? Ou fiz bem de não evitar. Primeiro, eu acho que eu não era premeditado. Eu não saía de casa falando... Vou brigar com fulano. Tem algumas coisas que eu, como repórter, é coisa minha, viu, gente? Não sei se tem que ser verdadeira, né? Mas a verdade, por exemplo, eu não gosto de ser questionado quando eu estou questionando. É um defeito, talvez, né? Teve uma com o Lugano lá na Vila Belmiro, que talvez fosse evitável. Que eu entrevistei o Elano, que estava reclamando, o Elano falou, esse Lugano só bate na gente, ele é maldoso, ele ficou me dando cotovelada, chute o tempo todo com bola e sem bola. Esse cara não presta, falou um monte de bobagem. Hoje acho que até são amigos, né? Coisa de dentro do campo. E a gente também tinha essa coisa que muita gente hoje acha que é mentira, né? A gente falava com os caras dentro do campo, né? Claro. Acabou o jogo, fui lá falar com o Elano. E o Vanderlei estava cobrindo São Paulo, no caso, do outro lado. Mas aí, como diz meu pai, né? Meu pai falava, Deus ajuda, mas o diabo atenta. Aí eu vejo, o Lugano foi sorteado para o exame antidoping, que era do lado do vestiário do Santos, ou seja, veio para o meu lado. Aí eu falei, o momento só, Vanderlei, eu ia já passar, tá chegando aqui o Lugano, que acabou de ser xingado pelo Elano, algo assim, né? O Lugano, o Elano tá reclamando lá de você, hein? Diz que você bateu demais nele, foi um cara maldoso. Eu não bati em ninguém, você me acha maldoso? Não tem que me perguntar, né? Eu acho sim, eu acho que você bate demais. Aí criou uma situação desgraçada, né? Aí, depois eu conversei, ele ficou muito chateado, porque acho que ele não estava acostumado a ser contestado dessa forma, né? E daí ele foi reclamar com o Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo. E o Juvenal Juvencio me adorava, e eu também adorava o Juvenal, grandes entrevistas, né? Marquei muitos pontos com ele, com grandes entrevistas, com todos os defeitos que ele possa ter como presidente e muitos acertos. Aí eu fiquei sabendo, através de outras pessoas, que ele foi reclamar com o Juvenal. Aquele repórter lá da Pânia, nem sabia direito o meu nome, estava chegando. Me chamou de maldoso, de agressivo, coisa que eu valha, de violento. Aí ele falou assim, eu acho melhor você ouvir, né? Que está chegando, você tem que se cuidar mais. Ele esperava apoio do presidente. Aí o Juvenal vira pro cara que está do lado e fala assim, Quartarolo, temido e destemido. Aí ele me falava isso toda vez, quase que eu encontrava. E daí virou até um negócio legal. Depois o Lugano também entendeu, e que o Juvenal falou para ele, tem uma coisa, ele não vai te perseguir. Isso foi de momento e falou, tá bom. Poxa, não vai me pedir desculpa não, isso não vai pedir também não. O Juvenal me conhecia. Então é uma das histórias que talvez eu pudesse ter evitado. Porque ele é um cara bacana, mas era violento pra caramba. Nossa senhora, quando chegou... Ele te perguntou, né? Você não falou nada. Ele mandou me perguntar. Ô Lula, tem uma que sempre que eu falo com você, eu comento sobre isso, numa época em que o palavrão era proibidíssimo na rádio. Você faz uma observação com o Edmundo e ele te chama de cego filha da puta. Hoje ele permite isso aqui. O que aconteceu? Foi num jogo Palmeiras e Ferroviária no velho Parque Antártica, certo?
O Edmundo, só para quem, né, para quem não viu jogar, foi um jogador extraordinário que devia ter sido mais do que foi. Sim. A cabeça às vezes não tem ajudado. Ele, o Neto e tantos outros. Mas ele era uma figura humana muito legal, né? Um cara que brigava com você, aquele que eu acabei de falar agora há pouco, né? Eu não tenho briga com ninguém. Se você olhar, você tem inimigo? Não, nenhum. Sinceramente, não. Se ele for teu inimigo, tá brigando sozinho. Eu falo isso também. Não, Também mas não tem inimigo, não. Só se o cara ao brigar sozinho. contrário, teve uma festa do Palmeiras e dos jogadores, eu fui lá como repórter participar de um evento. Eu entrei no vestiário, tava ele, o César Sampaio, ele comendo um pão com mortadela, coisa antes do jogo. Quando ele me falou, que legal te ver aqui, me deu um baita de um abraço. É um cara que eu depois trabalhei na Fox com ele também, né? Muita gente boa e conhece futebol. Aí, aliás, meu pai falava que depois do Julinho tinha sido o melhor set que ele viu no Palmeiras. Quando eu falei isso para ele, ele ficou emocionado, né? Porque realmente, né, comparar com o Julinho Botelho, ele jogou demais. Só não dá pra comparar na Fiorentina, né? Não, aí não. Aí os dois foram Aí abrindo um parênteses, né? Diz que lá tem um bar, né? Tem, é uma mesa com Imandiava E Botelho. tem outra mesa. Fui birrava Sócrates. E tem uma outra mesa. Fui litigava Edmundo. Brincava com tudo. Mas, inclusive, lá ele foi mais que o Batistuta naquele momento que ele teve. Mas ele era um jogador genial, mano. Daí ele voltou pro carnaval, né? Daí Foi. no carnaval. Mas, enfim, ele tinha sido expulso por bobagem, né? Edmundo. E o jogo tava fácil, ele complicou o jogo. E eu fui falar com ele. A pergunta exatamente... Na saída do campo. Isso, outra coisa que falar hoje os caras, né? Ainda mais rádio, com fio, né? E daí vem o José Carlos Guedes transmitindo pela Jovem Pan. Eu comentando. E você comentando. Aí chega, Edmundo, por que você foi expulso? Você não viu, seu cego, filho da puta? Me xingou de tudo quanto foi nome, chegou minha mãe, tudo. Esse é o Edmundo. E eu sempre fui assim, eu não fecho o microfone. Gente, não é errado de hoje não, tá? Foi um escândalo. Não. Como é que pode? Tinha Isso aí censura. quase fechou a rádio, isso aí. Tinha censura, era da época que a Rede Globo, com as televisões, né? Quando anunciava um programa, falava liberado pela censura federal, né? Aquele negócio que aparecia. Cara, aí ele xingou tudo quanto foi nome, né? Na época, hoje seria coisa que criança fala, né? Todo mundo ia rir, tá tudo certo. O José Carlos Guedes, que a gente conhece bem, eu não estava perto dele, estava na cabine, deve ter ficado vermelho. Sim. E ele publicamente pediu desculpas ao ouvinte da Jovem Pan. Olha, peço desculpas porque o Edmundo está nervoso, ele é mal educado, uma coisa assim. Cara, acabou o jogo, né? Ele foi expulso, foi pro vestiário. Acabou o jogo, quando abre o vestiário, a gente entrava no vestiário do velho Parque Antártico também. Quem está na porta? Edmundo. Ele me olha e fala assim, puta vida, me desculpe, eu estava muito nervoso. Falei, ô Edmundo, vai cagar, vai o cara, coisa parecida. E normal, sem problema nenhum, não guardo mágoa, ele com certeza também. Então faz parte do jogo. Teve um momento, que você fala de palavrão, que já foi mais recente, né? Em 2012, você se lembra que no último jogo contra o São Paulo, no Brasileiro, acho que foi 3-2 São Paulo, Corinthians e São Paulo, no Pacaembu, o Guerreiro se contunde. E daí fica aquela dúvida, joga ou não joga o Mundial? Joga ou não joga o Mundial? Daí viajou, enquanto o Corinthians foi com um super avião de 3 andares por Abu Dhabi, ou coisa que eu valho, fui pela Suíça, pela Swissair, demorando pra caralho pra chegar, mas cheguei. Aí... tô lá cobrindo o Corinthians, vem o médico do Corinthians, como é que ele chama, cara? Não é o Joaquim Grava. É o que saiu há pouco tempo. Gente boa pra caramba, tô ficando velho mesmo. Tudo bem. Estamos. Mas ele chega pra mim e fala assim, pô, Quartarolo, esse colombiano aí não é fácil não, hein? É colombiano, né? O Guerreiro. Esse colombiano, ó, poucas vezes na vida eu vi isso. É? Ele tomou 4 infiltrações e vai tomar mais 2. Eu falei que só jogaria assim. Infiltração, para quem não sabe, não é agressão. É um tratamento, né? Mas dói muito. Dói. Aí, falei, nossa, doutor. Até o fim do programa eu vou me lembrar dele. Atenção. Aí, tô tentando lembrar o nome do médico. Cara, gente, tô vendo na minha frente. Gente boa demais, um ótimo médico. Aí, cara... chegou na coletiva, era o Guerreiro que ia fazer, e a gente fazia, né? E deu para fazer uma cobertura maravilhosa, que a gente estava no contra-horário, né? A gente combinou com o Mário Gobi de pelo menos nos atender livremente no hotel. Eu já tinha ido com o Santos o ano anterior e tinha sido uma merda, porque a FIFA, né? Qualquer coisinha que você andasse, não pode, aqui não pode, né?
Falei, mas no hotel não, o hotel é do Corinthians. Falei até pro Mário Góes, pô, arranja uma sala lá, bota seus sponsors lá e, pô, bota a cara pra dar entrevista coletiva, vai sei lá. Pô, boa ideia. Daí realmente o Prado, que era o seu amigo, seu primo, o Prado, que era o assessor de imprensa, falou, tá bom, então vamos fazer assim. Aí, pô, a entrevista era à noite lá, de manhã aqui. Então dava certinho pra mim e pros outros também. Muito bem. Aí vai o Guerreiro, fala, ó, o Paulo Guerreiro vem aí da entrevista, né? Eu falo Paulo porque eu não costumo falar Paulo, como diria Cláudio Carçulina. Isso está errado, Não tem Paulo na Itália, é Paulo, mas tudo bem. Mas dizem Paulo aí, tudo bem. Aí, cara, vem o Guerreiro. Eu falei assim, eu quero fazer só as 2 últimas perguntas pro Guerreiro. Eu sempre detestei fazer primeira pergunta em coletiva. Aí eu falei assim, o menino da... você quer... porque eu vou estar no ar. A hora que eu entrar no ar, eu aviso. Você me permite? Claro, Cortado, tudo bem. Vou estar no Jornal da Manhã, tá bom. Isso era umas 8h30 aqui, 9 horas. Aí, cara, antes de entrar, eu peguei o Guerreiro na porta. Falei, Guerreiro, vem cá. Tô sabendo que você tomou 4 infiltrações. O César Sampaio, que é meu amigo, falou que uma vez tomou 2. É uma agulha grossa assim, hoje deve ser mais fina, que o cara bota a frio. E quando injeta aquele líquido, é um negócio assim absurdo de... Ele falou assim, dói pra caralho. Eu falei assim, pô, é mesmo? Eu falei assim, ó, vou combinar uma coisa com você. Eu vou fazer as 2 últimas perguntas aqui na coletiva. Uma vai ser sobre o treino, o jogo, qualquer coisa. Mas a última vai ser sobre isso. Mas ninguém tá falando sobre isso. Eu falei, mas eu sei, por isso que eu quero fazer a última. Né? Deixa os caras perguntar. Tá bom, combinado. E ele era meio parceiro meu, né? Aí, cara, não posso reclamar de nada do Guerreiro, viu? Gente finíssima. E foi ótimo jogador também. Aí começa a coletiva, cara. Pá, e aí, o treino, vai jogar, não vai, tá sentindo dor, ele quieto. É isso, cara, não sei, papá. Stancati, o médico. Dr. Júlio Stancati, gente boa demais. Lembrei. É bom, vamos forçar pra lembrar, que aí funciona, né? O cérebro. Aí, cara, vem o Guerreiro. Aí, ô Joseval Peixoto, Jornal da Manhã da Jovem Pan, pá. Olha, ao vivo aqui do Japão, aquelas coisas que a gente fazia, né? Direto do Japão. Paulo Guerreiro dando entrevista. Paulo falou uma, falou 2, daí foi a minha vez. Perguntei uma coisa banal, né? A outra falou assim, contei exatamente. Falei, olha, o César Sampaio é meu amigo, me contou isso. Ele disse que dói muito, cara. Como é que você aguentou? Você vai fazer outra ainda? Ele falou assim, dói pra caralho. Isso no Jornal da Manhã da Jovem Pan com eco, né? Aí eu falei, Joseval, acho que doeu mesmo. Voltou pro Joseval. Aí o gênio entrou em campo. O Joseval fez uma ode ao palavrão dentro do contexto. Perfeito. Negócio maravilhoso. E depois ele encerrou o programa, o Jornal da Manhã, às 9h30, com aquilo. Porque agora há pouco, o Guerreiro, não se assustem. Não se sintam ofendidos, porque... Aí ele fez uma explicação que eu não sei explicar, que o gênio é ele. Mas ele fez uma coisa, e que é verdade, né? Tem alguns palavrões que você usa e que realmente substitui qualquer outra coisa. Não precisa perguntar mais nada. Doeu pra caralho. Não precisa falar mais nada, né? Daí eu falei, doeu mesmo, né? E ficou assim, cara. E daí o seu Tuta veio poucas vezes ele ia na central, né? Mas ele foi. Parabéns, hein? Palavrão no meio do Jornal da Manhã, jornal mais nobre, muito bom. Eu falei, mas e aí, seu Tuta? Ele falou, foi do caralho. Existe um episódio em que você está lá, eu não sei se você foi a pessoa que criou... O provocador? Que hoje seria inimaginável. Em algum momento, o Luiz Felipe Scolari, não sei se o do Palmeiras ou da seleção... Da seleção. Diz que o pessoal parecia palhaço ou qualquer coisa do tipo. Ah, sim, no Palmeiras. E vocês o recebem com o nariz de palhaço. Como é que é essa história? Ele tinha numa coletiva de meio de semana, e o Felipão é uma pessoa que eu adoro, eu gosto. Maravilhoso. Né? Muita gente pode achar que eu não gosto do Felipão, muito pelo contrário. Se o Felipão senta aqui, ou senta com você que está nos vendo, você vai amar o cara é maravilhoso. Tem as posições dele, né? Mas, olha, é gente boa demais. E tem a maneira dele trabalhar. E eu acho que é um grande vencedor. Né? O Vampeta acho que fala isso. Onde ele vai, ele ganha. Tem um título, tem título, né? Aí, cara, e tem uma briguinha também, ele gosta. Mas ele sabe o que faz.
Aí, numa coletiva de meio de semana, eu acho, treino, né? E realmente o Palmeiras está muito pressionado. E o Rafael Prates, da Rádio Globo, desculpa, gente, fez uma pergunta lá, vocês são palhaços e tu é o maior dos palhaços, um negócio assim. Aí a gente resolveu protestar. Como é que vamos protestar? Vamos para frente da casa do Felipão bater bumbo, xingar o Felipão? Bobagem, né? Mas tinha que ser um protesto bem humorado, né? Aí eu, Osmar Garrafa, o Márcio Espímpolo. Osmar tava. Tem mais alguém? A gente pediu para comprar um monte de nariz de palhaço no mercado da vida aí e levamos para Barueri, onde o Palmeiras ia jogar no domingo, nem me lembro contra quem, mas era um jogo importante. Quando a delegação do Palmeiras chegou, todos nós estávamos de nariz de palhaço, né? Quando ele viu aquilo, nossa senhora. Agora, eu acho que... Eu conheço gente que, se fosse você, eu acho que você pegaria o nariz e entraria junto com a gente. Claro. Pô, legal, né? Foi bem. Mas ele não, ele ficou pé da vida, os jogadores começaram a rir, acho que aí os jogadores... Mas para nós foi assim um protesto bem humorado, que virou notícia, se é hoje, como diria, né? Tem fotos aí, para quem não acreditar, tem fotos. Viralizou, né, que falam hoje. E depois do jogo, eu não me lembro se ele deu ou não coletiva, porque ele ficou muito puto com aquilo. Mas passou também, passou. Então são coisas. O que acontece é que depois, na sequência, ele foi eliminado contra o Goiás na Copa do Brasil em pleno Pacaembu, lembra? Você estava nesse jogo. E daí tem a coletiva, tem a coletiva. Aí esse idiota que você fala assim pro assessor de imprensa, já estou no ar, eu quero fazer a primeira pergunta. Eu nunca faço a primeira pergunta, porque eu detestava. Eu acho que o cara, quando sai do campo do jogo, ele quer falar do jogo. Você pode perguntar de qualquer coisa, ele vai falar do jogo. Depois é que você vai desenvolver alguns temas. Eu penso assim, né? Nada contra. E às vezes você é obrigado a fazer porque você tem tempo para botar o cara pelo menos para falar com o seu público. Mas naquele caso não. Não, eu quero fazer a primeira pergunta. Estava o Roberto Tomé do meu lado, grande repórter, que aliás a Record devia ter aproveitado melhor agora. Aí, cara, eu falo assim, Felipão, ser eliminado para o Goiás dentro do Pacaembu é uma palhaçada? Cara, tô rindo de você. No dia seguinte, o Globo Esporte fechou com isso. Fantástico, pra mim, né? Fantástico. Mas foi uma provocaçãozinha repercutindo já tudo aquilo que tinha começado. Mas eu nunca tive discussões assim com o Felipão. Nunca. Eu sempre foi assim, né? Batia, devolvia. Ele é um homem muito inteligente, se aproveitava também dessa situação para levar vantagem. Mas são coisas que a gente fazia muito, né? Só que eu acho que a gente tinha mais chance de fazer isso, né? Até pela proximidade. Porque ele falou uma vez acho que para Elô Campagnolo, pô, Quartarolo me deu uma porrada aí, mas eu gosto dele, viu, tchê? Então, tinha essas coisas. Então, sei lá. Para a gente encerrar, eu faço sempre 3 perguntas para as pessoas para até sentir repercussão do que a pessoa pensa ou que não pensa. Se você recebesse aqui a visita de um gênio, e ele dissesse assim, inteligência artificial, Quartarolo, você pode... Você está vendo que está mudando tudo, você falou várias vezes, nossa, as coisas mudaram e tal. E você pode viver mais 50, 60 anos para ver o futuro. Como é que isso vai ser? Fernando Solera fala, eu estou velhinho, eu tenho pouco tempo de vida, diz ele, e eu não lamento morrer, mas eu lamento perder o que está, né, deixar de ver o futuro. Se isso lhe fosse ofertado, ver o futuro com a condição de você apagar o passado. Você tinha que não viver a vida que você viveu para viver a vida futura. O que você faria? Poxa, Flávio Prado, acho que a gente dormiu junto essa noite. Sabe, eu tive um sonho, e de vez em quando eu sonho umas bobagens, né? Porque é sonho. Eu sonhei que fui visitar você e toda a equipe da Jovem Pan. Talvez até porque ele estava combinando. Isso, aqui, fica na cabeça. E de repente eu cheguei no prédio da Jovem Pan, mas era um prédio muito mais suntuoso do que é. Vocês estavam lá no último andar, mas eram salas maravilhosas, microfones de ouro, um monte de coisa. Eu falei, nossa, mas essa não é a rádio que eu conheço, não é aqui que eu vim, né?
E de repente eu falei assim, vamos embora. E de repente a minha esposa estava junto comigo, não sei porque ela apareceu no meio do sonho, né? É que é aquela história do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que a mulher sonhou que ele estava com uma mulher e quando ela acordou falou, quem era ela? Né? Absurdo. Bom, aí disse que a gente, para pegar o elevador para sair, nós tivemos que ir para a cobertura do prédio. Que é, né? Não é assim lá, né? Pelo menos quando... Não é. Não é, continua daquele mesmo jeitinho, né? E quando fomos para a cobertura do prédio, era uma praça iluminada maravilhosa. E de um lado tinha aqueles elevadores tradicionais, ok? Entrava. E do outro lado tinha elevadores que você tinha que sentar numa cadeirinha, como se fosse aquele negócio que a gente sobe nas montanhas e locais turísticos por aí. E só que ali havia uma fila enorme. E o outro lado era um negócio mais moderno, né? Que eram os elevadores de hoje. Muito bonito, né? Suntuosos também. E eu querendo pegar, lá não tem ninguém, lá não tem ninguém. Aí o cara falou assim, ó, lá é mais futuroso, uma palavra que normalmente ele não usa, né? Por isso que marcou essa. Aqui não, aqui você vai para onde você já conhece. E a gente decidiu ir para onde a gente já conhece. Sentou cada um no banquinho e descemos para a Avenida Paulista e eu acordei. Acho que está respondido, né? Acho que sim, você optou, né? Tem você gosta muito de ler, gosta de Jorge Luiz Borges, como eu gosto, e é um conto dele, onde ele está sentado numa praça e chega um menininho, ele já velhinho, e o menininho começa a provocá-lo e briga com ele, xinga ele e tal. E aí, num momento final, ele diz assim, quem é você? Ele fala, eu sou você quando era criança. Você me decepcionou muito. O que o garotinho quartarola de Piracicaba diria para o adulto se encontrasse hoje numa praça? Eu diria para mim mesmo que eu deveria continuar sonhando, né? Porque eu costumo dizer que o sonho devia ser a vida e a vida devia ser um sonho, não é? A gente tem que sempre pensar e sonhar em realizar, não sonhos idiotas, né? Sabe? Mas, para mim, eu já devo ter falado isso para você, eu acho que a vida é um milagre, né? A própria vida é um milagre, né? Porque o milagre acontece todo dia na nossa frente e a gente banaliza, né? A gente acha que milagre é aparecer alguém aqui, de qualquer maneira, em cima da mesa, sabe? Fazer umas coisas. Não é assim, né? O próprio cérebro humano, nós somos um milagre, né? Se você pegar o nosso cérebro e jogar aqui em cima da mesa, é uma gelatina, que vai ficar tremendo, inclusive. E tudo está ali. A gente fala em inteligência artificial, né? Esse é o computador mais perfeito que existe. A sua paixão, a sua raiva, os seus amores, os seus desamores, sabe? Os seus erros, os seus acertos, está tudo ali gravado, sabe? É um negócio absurdo. Se isso não for um milagre, o que é milagre então? Então nós somos um milagre. Então, a minha vida foi assim. Eu sempre fui um cara muito positivo, né? Mesmo nos momentos difíceis, eu falei, bom, alguma coisa boa vai acontecer. Eu acho que o homem, na verdade, a gente luta contra a vida o tempo todo e vence várias batalhas. Mas a morte vai vencer a última. Claro. Faz parte. Aquele menininho, talvez eu dissesse o seguinte, vá lá e estude mais um pouco, né? Eu, por exemplo, falo muito mal inglês. Fiz mais de 10 cursos de inglês. Numa época em que a gente não tinha essa conversação que tem hoje. Você saía do curso e esquecia tudo. Eu já era meio burrinho por natureza, né? E esquecia tudo. Hoje não. Hoje as minhas filhas, as suas filhas, seus netos, nossos netos, falam inglês o dia inteiro e se comunicam com o mundo, né? Em inglês, em italiano, em castelhano. Nós não tínhamos essa ferramenta. Mas tínhamos uma liberdade de fazer que às vezes sinto falta hoje. Então eu não posso reclamar de nada. Talvez eu puxasse a minha própria orelha, que eu fosse um pouquinho mais calmo em algumas situações profissionais e pessoais. Mas eu quando faço assim um inventário da própria vida, a gente tem que fazer de vez em quando, eu não noto que eu tenha cometido grandes erros. Cometi erros, porque eu sou um ser humano, mas são erros humanos. Eu jamais acordei de manhã e disse, vou prejudicar fulano. Talvez eu tenha pisado no pé de um companheiro numa coletiva. Talvez não, dei informação errada, fiz perguntas erradas, né? Magoei pessoas, com certeza, fui magoado, né? Mas no geral,
Eu só tenho a agradecer. Minha vida, aliás, foi mais do que talvez eu merecesse. Profissionalmente, nem discuto. Porque aquele garotinho que começou lá, datilografando aquela velha Hamilton, jamais podia pensar que hoje ouvisse algo assim, que eu acho elogioso demais e generoso demais de muita gente, inclusive de você. Ah, o maior repórter, um dos maiores repórteres. Poxa, eu trabalhei com tanta gente, sabe? Na televisão tinha você, tinha o Eli Coimbra, o Tata Muniz, que é tão desprezado, né? Foi um repórter extraordinário, Juarez Soares, né? Wanderlei Nogueira, Roberto Silva, Roberto Carmona, sabe? Gente que me fez ser melhor, porque eles me passaram coisas maravilhosas. E algumas virtudes e até algumas vaidades, porque eu sou gente, que eu tenho nesse meio. Com 30 e poucos anos eu já tinha a Copa do Mundo nas costas, muito trabalho. E o Roberto Silva, né? Fantástico Roberto Silva, que bateu muita cabeça na vida, e faz parte, ele viveu do jeito dele. Ele falou assim, Tartaruga, eu vou falar uma coisa para você. Você é um cara muito especial. Eu falei, eu? É. Porque, poxa, você é um cara já casado, com filhos, você tem sua casa para morar, você tem um carro, né, praticamente do ano, e é um cara puta respeitado no meio. Poxa, não faça as besteiras que eu fiz. Ele não citou algumas, mas não todas. Sabe, e é lição pra gente. Então, se eu olhar para trás, eu fui mais do que eu devia ser, sabe? Se você, não era essa pergunta, mas ela vai ser encaixada. Se você fosse puxar o extrato do seu relacionamento com a sua esposa, ele está no débito ou está no crédito? Em cima de tudo que a gente viveu, da nossa vida, que é uma vida de ausência, o saldo é positivo ou negativo? Eu acho que o saldo é positivo, mas de vez em quando eu entrei no cheque especial, né? Porque pela vida, né? Ela foi mãe e pai em muitos momentos. A nossa profissão era complicada, cara. E teve que segurar a onda, né? Teve um momento que ela ganhava mais que eu naquele final de trabalho da Record. A Record tinha aquela inflação galopante. Eles eram para me corrigir o salário de 3 em 3 meses, não me corrigiam. E o Mário Cato ainda ria da minha cara, falava assim, depois você entra na justiça e ganha. Né? Entrei, ganhei. Não sei se o que merecia. Mas a verdade é que eu ganhava menos que a minha empregada. Né? Isso no setor financeiro. No setor de relacionamento, eu devo ter ficado devendo muito nessa falta de presença em muitos momentos. Eu fui apaixonado pela Creuza desde o começo. Né? Eu vou casar com essa mulher. E até isso eu acertei, né? Casei, porque o casamento, né? E eu falo sempre o seguinte, né? Toda relação tem defeito. Ela só vale a pena se ela tiver mais virtudes que defeito. Se inverter, que é o problema. Isso vale para relação profissional, para relação pessoal. Nós temos defeitos, né? E os defeitos às vezes agregam mais do que distanciam. Então, eu não posso reclamar de nada. Talvez ela possa reclamar de muita coisa, mas eu não posso reclamar de nada. Se não fosse ela, eu acho que não seria nem a metade. A última... Você é atrevido, mais ou menos, ousado. Chato. Agora eu vou te dar a chance de fazer uma pergunta, mas eu quero ver se você é ousado agora. Deus desce aqui e te dá a chance de fazer uma pergunta sem réplica. Você vai perguntar para ele, não tem réplica. Uma só. Vai? Você não é ousado. Que pergunta você faria para ele? Posso só falar uma coisinha que eu falo sempre sem ser pergunta antes? Quando eu dou palestra, eu falo que repórter tem que acreditar em tudo, né? E eu uso essa seguinte expressão, me perdoe, Deus. Eu falo assim, se você for informado que Deus vai descer amanhã, que Jesus Cristo vai descer amanhã na Praça da Sé às 15 horas, não acredite muito, mas passe por lá por volta de 15 horas, vai que o homem desce, né? Então, repórter é assim, perguntar para Deus o seguinte, Deus... Por que é que o Senhor, com tanta onipotência e presença em tudo quanto é lugar, deixa tanta gente falar em seu nome sem ter cabedal para isso? Beleza, meu amigo. Valeu. Lula, prazer enorme falar com você. Te receber aqui. Obrigado pela aula que você deu para mim, para tanta gente. E com certeza muita gente está ouvindo e vai aprender e vai sentir um pouquinho do que foi a nossa profissão e por que ela foi assim e por que as coisas estão como estão, para o bem e para o mal. Muito obrigado. Obrigado a você.
Boa sorte e parabéns pelo programa. Tá crescendo cada vez mais. O homem tá crescendo na crise. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado.